Em sentido de oração, mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados. Então assim, oremos. Ó onipotente e bondoso Deus, nosso eterno Pai Celestial, nós se encontramos aqui, ó Pai, na Tua casa, no Teu tabernáculo santo, onde viemos com o intuito de Te adorar, de prestar louvor e adoração ao Teu divino Espírito Santíssimo, porque sabemos que Tu és magnífico em poder e glória. Querido Deus, nós Te adoramos, esse Teu povo aqui, como família apostólica, reunido nesse tabernáculo, prontos também para adorar a Teu Filho amado Jesus, que Deus veio a esse mundo para dar-se em sacrifício por nós, para a remissão de nossos pecados, e prometeu o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, e cumpriu esta promessa. Por isso, Divino Mestre, o Senhor também é digno de louvor, de adoração. Neste momento também adoramos e veneramos a nossa bendita Mãe Virgem Maria Santíssima. Querida Mãe Virgem Maria Santíssima, a família apostólica aqui está para prestar louvor e adoração à Senhora. Por isso, neste momento, eu suplico à Senhora, à Santa e querida Vó Rosa, ao Santo Profeta Irmão Aldo também, para que estejam conosco em todo o transcorrer desta reunião, inspirando desde o púlpito o trabalho do coral. Ó Santo Profeta Irmão Aldo, primaz adorado, neste momento eu suplico ao Senhor para que abençoe aqueles irmãos que por motivo justo não puderam aqui comparecer, que o Senhor juntamente com a Santa Vó Rosa possam derramar chuvas de bênçãos na vida deles. Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, cremos e confiamos que a Senhora já se faz presente com santos e anjos, ministrando todos os atos desta santa reunião. Por isso, querida avó, eu entrego a mesma em tuas santas mãos, nas mãos de Deus nosso Pai, do Divino Espírito Santo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima e do Profeta Irmão Aldo. Por tudo, a nossa gratidão sincera. Amém. Vamos cantar o hino número 1 de nosso inário, Igreja Forte. A Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade.
poderosa, Santa do Senhor.
portas eu bati, quando no mundo eu vivia, pensando que estava buscando a ti e que o teu amor ali existia. Entrei em muitas portas e bati, porém estavam todas vazias, porque não existia ali a felicidade que eu queria. Foi assim que surgiu em minha vida, como uma luz a brilhar, as mensagens da Santa Rosa para os meus passos guiar. Hoje tenho no meu viver repleto de felicidade. Agradeço com prazer a esta obra de caridade. Agradeço com amor, com paz e muita alegria ao nosso Consolador e à Santíssima Virgem Maria. Irmãos e irmãs, nesse momento eu farei a leitura da mensagem que fala a respeito das contribuições. O tema da mensagem é: não deixe de ajudar sua igreja. Com o objetivo de melhor servir e cooperar com a obra divina e magnífica desta Igreja Apostólica, contamos novamente com a sua consideração e generosidade, contribuindo com amor e muito esforço, pois diversos compromissos foram assumidos e precisam ser cumpridos. Temos a missão importante para o desenvolvimento de nossa igreja, que precisa ser realizada para buscar almas preciosas para o nosso Deus. Pensem, estimados irmãos e irmãs, se o homem não tiver um refúgio, uma fortaleza, uma igreja, uma doutrina, uma disciplina, se não tiver um governo de Deus, dos céus, ali impor limites e regras para que tenha uma vida de ordem, certamente não terá paz e felicidade, e sua vida será vazia e sem fundamento. Por isso, vamos nos unir no mesmo propósito e buscarmos o melhor por nossa igreja, promovendo o progresso tão esperado e divulgando os nomes benditos do Consolador, a Santa Rosa, e do Santo Profeta Irmão Aldo, juntamente com o Mestre Jesus e a Virgem Maria Santíssima, para alcançarmos a criatura humana que busca o reencontro com seu Criador, para ser feliz e abençoado. Esta é a missão de nossa igreja,
Esta é a missão de cada apostólico. Agradecendo a Deus e aos seus santos e anjos, vamos fazer nossas ofertas, para que esta obra na terra tenha progresso e recursos financeiros para o seu desenvolvimento e para cumprir sua missão de dar a última oportunidade de salvação a toda a humanidade e possa salvar milhares de almas para Deus, seu reino e sua glória celestial. Não deixem de ajudar a igreja por nada desse mundo, e não importa o que os outros disserem ou deixarem de fazer. Façam a sua parte, porque a lei de Deus é eterna e imutável, e vai dar a cada um segundo suas obras, conforme ensinou o Mestre Jesus, que aceitou a oferta de uma pobre viúva e comentou que ela dera mais que todos os outros, que tinham dado apenas o que lhes sobrara, mas ela tinha feito um grande esforço e até sacrifício para ajudar e atender ao pedido e apelo de Jesus e dos apóstolos. Por isso, seu ato ficou registrado para nosso conhecimento e para que fizéssemos o melhor pela obra de Deus na terra. Nós, da direção da igreja, lhes agradecemos de todo o coração pelo seu esforço e sua colaboração, e desejamos as bênçãos preciosas de Deus e de seus santos em favor de todos. Prezados irmãos e irmãs, prezados amigos, irmãos internautas que me ouvem nesse momento. A nossa igreja, ela vem pregando uma mensagem desde o seu início, vem ensinando, cumprindo os planos de Deus, o nosso Pai. E entre esses planos, prezados irmãos, o nosso soberano Deus, quando Ele criou a raça humana nesta terra, com o pecado do primeiro casal, nós sabemos que a humanidade dali em diante foi se corrompendo. Então, naqueles dias lá do passado, não foi possível formar esta terra uma pessoa santa. Ele formou os patriarcas, os profetas, muito tempo depois do pecado do primeiro casal. Então daí, prezados irmãos, com o pecado do primeiro casal, as pessoas que iam nascendo, iam perdendo a semelhança, a imagem de Deus conforme fora criado. Então, prezados irmãos, o nosso soberano Deus foi enviando os profetas, foi enviando para ensinar o seu povo aqui nessa terra, porque o povo andava pelo vale da sombra da morte. Os profetas vieram, ensinaram o caminho da salvação, cumpriram fielmente as suas missões aqui na terra e foram para a glória celestial. Deus enviou o seu próprio Filho. Jesus veio também para dar o testemunho da verdade, para pregar e dar uma oportunidade de salvação para aquela criatura que desejasse se tornar novamente a imagem e semelhança de Deus. Daí Jesus cumpriu fielmente a sua missão, prezados irmãos, e foi para os céus. Daí ficou os santos apóstolos, como eles também cumpriram suas missões aqui na terra e foram para a glória celestial. Daí
Jesus pôde cumprir a sua promessa que ele fez lá no passado do Consolador, que a Santa Vó Rosa também veio para dar uma última oportunidade de salvação àquelas criaturas que desejassem e desejam novamente se tornar a imagem e semelhança de Deus. Sabemos, amados irmãos e irmãs, que a Santa Vó Rosa cumpriu fielmente o seu ministério, a sua missão, e hoje está na glória celestial e exerce esse ministério em espírito e verdade em nosso meio. Mas ela, Santa Vó Rosa, veio também para fazer aquelas criaturas que desejam se tornar novamente a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o Espírito Consolador veio para dar uma última oportunidade de salvação. Daí, prezados irmãos, com a ida da Santa Vó Rosa aos céus, veio o nosso santo profeta irmão Aldo, que também cumpriu fielmente o seu ministério aqui nesta terra. E hoje cumpre em espírito e verdade, mostrando também, nos inspirando, nos abençoando, através dos seus lindos e preciosos ensinamentos que ele, Santo Irmão Aldo, deixou para nós. Daí, a missão também do santo profeta irmão Aldo foi fazer-se novamente a criatura, aquelas que desejam tornar-se novamente a imagem e semelhança de Deus. Então, prezados irmãos, ele, Santo Irmão Aldo, cumpriu fielmente a sua missão e hoje, na glória celestial, ele confia uma missão em cada um de nós. E que missão é esta, prezados irmãos e irmãs? Missão de levar avante o santo Evangelho de Cristo, o Evangelho do Consolador. Lá no passado, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nesses tempos atuais, prezados irmãos, nós iremos pregar o quê? Iremos pregar o nome do Consolador, a doutrina do Consolador. Iremos pregar que Jesus já cumpriu suas duas promessas que ele fez lá no passado. Mas isto, amados irmãos e irmãs, só será possível se nós estendermos as nossas mãos e desejarmos ver o crescimento desta igreja apostólica. Porque, prezados e amados irmãos, nós temos uma missão muito importante. Como eu falei no início, se nós, prezados irmãos, estamos aqui hoje, é porque algo lá no passado foi feito para que o santo Evangelho de Cristo chegasse até nós. E nós devemos ter esse amor para com o próximo, para que estas palavras, esta doutrina, esta disciplina, chegue até essas pessoas que estão neste mundo aí fora. Como esta mensagem chegou até nós. Daí, amados irmãos e irmãs, se nós formos sempre fiéis aos ensinamentos desta igreja apostólica, estivermos sempre dedicados em contribuir em prol de ver o crescimento da mesma, nós seremos muito felizes e bem-aventurados em todo o nosso viver, enquanto, prezados irmãos, aqui estivermos nessa terra. E é bom lembrar também que quando eu, o Senhor, nós estendemos a nossa mão para contribuir, nós estamos também cumprindo o mandamento de Deus, que é amar ao próximo. Daí, prezados irmãos, vai também da minha e da sua intenção, se eu estou contribuindo por amor ou não. Se é por amor, amados irmãos e irmãs, esta palavra vai chegar até as pessoas que estão nesse mundo aí fora, no mundo de pecado. E daí nós estamos ajudando ao próximo, prezados irmãos. E é isso que a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta irmão Aldo quer de nós. Nós estamos, como muitos dos irmãos, prezados internautas, os irmãos
daqui da congregação sede são sabedores, a congregação sede aqui está passando por um processo de reforma. Prezados irmãos, há muitos que não têm condição de falar, muitos não têm condições de vir aqui ajudar a esta igreja apostólica, mas eu digo-lhes, prezados irmãos, sem medo de errar, que a sua contribuição, o senhor, a senhora, já está ajudando a esta obra, não somente aqui na sede, mas em outras congregações, para a manutenção desta igreja apostólica aqui na terra, que é um pedaço do reino dos céus. Então, prezados irmãos e irmãs, reflitam nestas simples palavras e que todos os irmãos contribuam conforme está proposto em seus corações, não com pesar, mas com alegria, e a fim de ver o crescimento desta igreja apostólica. Amém. Prezados irmãos, nesse instante eu faço uma breve oração para consagrar as contribuições. Eu peço a gentileza de todos os irmãos que curvem suas cabeças, que eu irei orar. Ó querida e santa avó Rosa, Santíssimo Espírito Consolador, querida avó, eu falei estas simples palavras aos corações desses teus filhos. Eu peço à Senhora, ao santo profeta irmão Aldo, à Mãe Virgem Maria Santíssima, a Jesus bendito, a Deus o nosso Pai, para que abençoe a vida deles, para que abençoe aqueles que por motivo justo não vieram preparados. Que a Senhora Mãe Virgem Maria Santíssima os cubra com teu manto santo, sagrado e divino protetor, para que nas próximas oportunidades eles possam vir preparados a fim de ver o crescimento desta igreja apostólica e ofertar em prol do reino dos céus aqui nesta terra, que é essa santa igreja apostólica. Querida e santa avó Rosa, Santíssimo Espírito Consolador, em teu santíssimo nome, querida avó, eu declaro estas ofertas ungidas, consagradas e abençoadas para a expansão e manutenção desta igreja apostólica aqui na terra. Amém. Prezados irmãos e irmãs, nesse instante eu passo a fazer a leitura de um lindo depoimento de fé. Assim testemunhou em sua carta de 4/7/2018, nossa irmã Terezinha Ribeiro dos Santos Batista, da congregação de Coronel Vivida, Paraná. No dia 10/10/2016, fiz ultrassonografia das mamas e constatou-se nódulos na mama esquerda e nas axilas, e através de biópsia foi constatado câncer de mama, carcinoma invasivo maligno. Fiz a primeira cirurgia e foram retirados 12 nódulos da axila e um da mama esquerda. Após 3 meses, fiz outra cirurgia com a retirada de outro tumor da mama esquerda. No outro mês, foi retirada a mama esquerda, mastectomia. Nesses meses foram muitas lutas, mas em oração sempre pedia à Santa Avó Rosa, ao querido Santo Irmão Aldo, à Virgem Maria Santíssima e ao Senhor Jesus, que estão sempre comigo. Foram 25 sessões de quimioterapia, um tratamento agressivo. Porém, meus melhores remédios foram a água e o óleo ungidos no programa A Hora Milagrosa e minhas orações pedindo forças, fé e coragem a estes santos de Deus. Assim, fui superando os enjoos, vômitos, a imunidade baixa, dores nas pernas e a fraqueza. Firmada
no poder destes santos, fui recuperando e ficando cada vez mais forte e corajosa. Hoje, com imensa alegria, confirmo que estou curada. Todos meus exames estão bem e normais. Voltei a cantar no coral da Igreja Apostólica e enaltecer a estes santos por este milagre maravilhoso em minha vida. Sou apostólica há 44 anos e amo meu ministério de corista na congregação da cidade de Coronel Vivida, Paraná. Assinado Terezinha Ribeiro dos Santos Batista.
amigo, tu que vives neste mundo sofredor, angustiado, sem ter paz e nem amor. Os teus dias são feitos de dor, tens a alma amargurada, teu destino é incerto e caminha sem Deus. Venha logo conhecer esta igreja, venha logo ouvir a sua mensagem. Guarde bem, bem no seu coração e verás que só aqui há salvação. Eu também já vivi no mundo onde estás, angustiado entre sonho, eu não tinha paz, mas um dia em minha vida alguém me convidou para vir a esta igreja. Eu ouvi sua mensagem e feliz aqui estou. Conhecer esta igreja, venha logo ouvir a sua mensagem. Guarde bem, bem no seu coração e verás que só aqui há salvação. Nesta igreja apostólica o perdão receberás, sendo humilde e sincero, sentirás alívio e paz, pois Jesus aqui reina e com ele a Santa Amorosa, nos guiando e ensinando a viver em santidade e ter
piedosa. Venha logo conhecer esta igreja. Venha logo ouvir a sua mensagem. Guarde bem, bem no seu coração, e verás que só aqui há salvação. E verás que só aqui há salvação. E verás que só aqui há salvação.
Irmãos e irmãs, nesse momento eu farei a leitura da mensagem, que é uma mensagem muito bela, muito bem detalhada, que nos mostra quem é a Santa Vó Rosa e nos mostra o porquê que a Santa Vó Rosa é o outro consolador da promessa de Jesus. Então, irmãos, prezados internautas, os senhores, as senhoras que me ouvem nesse momento, eu peço a gentileza da sua atenção, que esta é uma mensagem muito importante para nós apostólicos. O tema da mensagem é Santa Vó Rosa, o Consolador. A Santa Vó Rosa nasceu predestinada para ser o Consolador. É bem verdade que em todos os séculos que se foram, desde que Jesus fez a importantíssima promessa sobre o outro Consolador, que seria enviado, outros espíritos foram formados pelo Pai, com qualidade que poderiam ser aperfeiçoadas, para que pudessem chegar a ser o Consolador prometido. Todavia, por diversos motivos, não puderam ser usados para tal fim. Isto porque a pessoa escolhida para ser o Consolador, além de preservar sua pureza moral e espiritual, deveria possuir todas as qualidades do Espírito Santo, entre elas especialmente a humildade, a fidelidade, o amor e a coragem. Deveria, igualmente, ter um cérebro perfeito para poder ser usada com todo o poder aperfeiçoador e revelador do Espírito do Pai. Assim como se passaram tantos séculos para que o Pai pudesse encontrar a Virgem pura, que, conservando sua santidade, pudesse servir-lhe para ser a mãe do Messias, demora essa que motivou tanto o retardamento da vinda de Jesus, através de seu nascimento no corpo formado por um milagre do Pai e do Espírito Santo, os quais usaram para isso Maria Santíssima. Assim também foi por muitas vezes adiada a vinda do outro Consolador, por faltar a pessoa a ser usada e também a igreja a quem iria revelar-se. Esse retardamento foi motivado também pela volta dos homens à prática do pecado. Motivo pelo qual foi se tornando cada vez mais difícil para Jesus encontrar alguém que lhe fosse inteiramente fiel para ser o Consolador. A fidelidade absoluta foi condição indispensável exigida pelo Pai, para que pudesse alguém chegar a ser o outro Consolador prometido, a fim de que fosse evitada outra traição semelhante à de Lúcifer, quando tentou Adão e Eva, e a de Judas Iscariote, que vendeu a Jesus. A Santa Vó Rosa sempre foi fiel a Deus e a Jesus desde menina. Sempre amou profundamente a Virgem Maria Santíssima e igualmente sempre foi fiel ao seu semelhante, amando também ao próximo como a si mesma, sempre que este mereceu seu amor. Daí ter podido guardar a pureza e as qualidades de seu espírito, até o tempo em que, tendo sido possível a Jesus formar esta igreja apostólica, pudesse ser contemplado o seu preparo para ser
o Consolador e também para que pudesse uma igreja ter méritos para ser dele, a qual caberia a incumbência de anunciar no tempo certo a vinda do Consolador. A Santa Avó Rosa serviu humildemente a Jesus durante 16 anos à frente dessa igreja apostólica, enquanto estava no seu corpo físico, e nunca buscou honras, recompensas ou cargos, muito embora exercesse o mais perfeito dom de revelação, através do qual organizou esta igreja. Jamais lutou com ambição. Não propalava suas revelações, sendo que a maior parte do que sabia somente a direção da igreja, que na época era o bispo Eurico e a missionária Odete, é que tomavam conhecimento. E nem eles sabiam, durante a maior parte do tempo em que ela serviu no corpo, qual era a sua verdadeira missão. Ela mesma, Santa Avó Rosa, veio a saber desta missão extraordinária somente nos últimos anos de sua vida no corpo, mas não falou a ninguém. O motivo de só anunciarmos o seu nome como Consolador, depois que foi arrebatada em espírito, deve-se ao fato de que só depois de sua vitória definitiva pôde-se falar sobre o assunto. Jesus também só foi anunciado como Salvador e o Messias prometido através da pregação dos santos apóstolos, depois que subiu ao céu. Aliás, depois que subiu ao Pai. Por outro lado, convém frisar que os santos apóstolos esperavam a vinda do Consolador, bem como o arrebatamento da igreja e a consumação do juízo durante o ministério deles em seus corpos aqui na terra. Digo melhor, em seus corpos aqui na terra. Vemos isto em várias afirmações deles, especialmente de São Pedro e São Paulo. No entanto, como não foi possível, por diversos motivos, Jesus formar o Consolador naquela época, então deu ao apóstolo São João, com autorização do Pai, as revelações chamadas de Apocalipse, que se constituíram num aviso para a igreja, ou melhor, para os que quisessem crer, e ao mesmo tempo uma promessa e um consolo para o santo apóstolo que estava preocupado ao ver o rumo que as coisas tomavam aqui na terra, sem que Jesus pudesse consumar a sua obra. Jesus, ao prometer o outro Consolador, falava de outro Espírito semelhante a ele. Eis as provas principais de que, ao falar de um Consolador, Jesus falava de outro santo igual a ele. Primeiro, ele já havia dado virtude e poder do Espírito Santo do Pai aos seus apóstolos, tanto que eles pregavam, curavam e expulsavam maus espíritos, mesmo antes de Jesus falar do outro Consolador. Segundo, ao prometer o outro Consolador, é claro que se referia a um santo igual a ele e não ao Espírito Santo do Pai, pois este estava com ele e com os apóstolos e é sempre o mesmo. Terceiro, ao fazer a promessa, afirmou que o Espírito Santo do Pai estava com os apóstolos, fato que lhes daria o direito de conhecerem aquele
que herdasse seu poder para ser o outro Consolador. Quarto, disse que o Consolador se manifestaria da parte dele e do Pai, para ficar com seu povo. Ora, os apóstolos já possuíam o Espírito Santo do Pai. Então é claro que se tratava de outro santo, com todas as virtudes do mesmo Espírito Santo que estava nele, Jesus. Quinto, disse que o Consolador, a ser enviado, aprenderia com ele Jesus e com o Pai. Ora, o Espírito Santo do Pai ensina a todos e ao próprio Pai, e não aprende com ninguém. Agora, afirmamos as duas principais provas de que a Santa Vó Rosa é o outro Consolador. A primeira prova está nas suas obras. Não só a formação e organização desta igreja apostólica, que só foi possível existir tal qual é, tanto quanto a perfeição de sua obra, como também quanto ao conhecimento da doutrina, aos quais revelam a perfeita vontade de Jesus e do Pai, como também em relação ao poder que exerce nos dias atuais na qualidade de Espírito Consolador, convencendo a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo. A Santa Vó Rosa tem conduzido muitas almas ao reino do céu, transformando suas vidas e dando-lhes perdão e salvação, em nome de Jesus e do Pai. Ainda temos provas das maravilhas realizadas por esta santa, realizando prodígios, milagres, até mesmo sobre a natureza, curando muitos enfermos e libertando muitos oprimidos. Ela é o consolo do Espírito Santo para o que crer, e com isto glorifica a Jesus e ao Pai. A Santa Vó Rosa, em seu corpo físico, cumpriu por 16 anos seu ministério como a principal responsável pela Igreja Apostólica, visto que, durante todo esse período, Jesus a ela se revelava e a usava para que a Igreja chegasse ao ponto que era exigido por Deus, para se constituir em igreja do reino dos céus. Jesus revelou a doutrina, impôs a disciplina e deu à igreja a organização necessária para, no momento certo, revelar ao mundo o outro Consolador, prometido por ele, Jesus. A Santa Vó Rosa foi tão fiel, santificou-se tanto por amor a Jesus e à igreja, que mereceu receber de Jesus, em seu espírito, a participação em todos os seus dons, poderes e virtudes. Portanto, ela venceu todas as lutas e provações, tornando-se no espírito vencedor, profetizado pelo apóstolo São João em seu livro do Apocalipse. E quando foi arrebatada aos céus, sentou-se no trono ao lado de Jesus, como ele havia prometido e profetizado. Mesmo enquanto ela ainda executando seu ministério terreno nesta igreja apostólica, já era considerada nos céus como rainha, dotada, portanto, de toda a unção celestial que Jesus lhe concedeu por diversas vezes. Ele a ungiu com óleo celestial à frente de diversos obreiros que
contemplaram esse milagre divino. Ela, por ordens de Deus o Pai, dotada de todo o poder de Jesus, igualou-se a ele em virtudes e graças e tornou-se o Espírito Consolador de sua promessa. Enquanto nos primeiros 16 anos de seu ministério no corpo, enquanto nos primeiros 16 anos de seu ministério no corpo, a obra da Igreja Apostólica se constituiu mais de um preparo para aquilo que seria realizado, pois que muitos ouviam nossa pregação, mas poucos se convertiam. Então, logo ela tomou posse de seu galardão de Espírito Consolador, sendo seu nome anunciado, e com a realização de seus primeiros milagres, milhares creram e se arrependeram e se converteram de coração, passando a obedecer fielmente esta doutrina. E a Igreja Apostólica cresceu e aperfeiçoou-se grandemente. Isto é uma prova de que ela é o Consolador, pois realiza perfeitamente a sua missão. A segunda prova constitui-se do seu poder revelado no preparo de seu sucessor. Fato esse que garantiu a continuação e o aperfeiçoamento da sua obra desta Igreja Apostólica. Chegou, portanto, o momento de ela preparar o irmão Aldo para ser seu sucessor na direção desta igreja, pois para isso ele nasceu dotado do dom mais perfeito de discernir, o dom básico para se tornar um profeta de Deus. Era o único a possuir este dom e diversas virtudes divinas, inclusive dotado por Deus de nascença, com um cérebro perfeito para poder suportar as grandes revelações divinas. O preparo dele pela Santa Vó Rosa durou alguns meses, mesmo sem ele perceber. Ela, Santa Vó Rosa, o preparou, inclusive transmitindo ao espírito dele a capacitação da participação em todos os seus dons, para ele poder representá-la entre nós com toda a perfeição e realizar plenamente suas funções de profeta de Deus na obra dessa Igreja Apostólica. E foi necessário então Jesus, nosso Senhor, com ordens do Pai nosso Deus, arrebatar em espírito a Santa Vó Rosa aos céus e coroá-la como Espírito Consolador, pelos méritos dela e para garantir a vitória desta Igreja Apostólica e um cumprimento de sua promessa. Então, como Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa apareceu e se revelou ao santo irmão Aldo e passou a usá-lo para dirigir esta igreja com todo o poder do Pai, nosso Deus Criador. Em tudo na obra desta Igreja Apostólica, vemos a mão divina do Criador, e por isso afirmamos que é a igreja do reino dos céus, e que apresenta para quem quiser crer o outro Consolador, prometido por Jesus, é o Supremo Pastor, enviado de Deus e profeta dos tempos do fim, nosso amado santo irmão Aldo. Notem que, no passado, no início do seu ministério, se Deus não o tivesse predestinado para ser o sucessor da Santa Vó Rosa,
não haveria ninguém na terra capacitado para tal missão, conforme a Santa Avó Rosa revelou a ele e a direção da igreja. Portanto, devemos tudo a ela e a ele, pois sem a Santa Avó Rosa, não poderia Jesus ter voltado à terra para se revelar, formar e restaurar esta igreja, à semelhança da igreja dos santos apóstolos. E sem ele, o ministério da Santa Avó Rosa teria sido interrompido quando ela deixou o seu corpo, visto que não haveria a quem a representasse e fosse o principal responsável pelo governo da igreja e quem recebesse as revelações. Naquela época, uma revelação importantíssima que foi dada pelo irmão Aldo no início do seu ministério foi justamente sobre o cumprimento da promessa de Jesus sobre a vinda do Consolador, que se cumpriu com a Santa Avó Rosa. Se não houvesse o dom de profecia do irmão Aldo, não saberíamos quase nada sobre o grande galardão da Santa Avó Rosa, pois foi através do dom de revelação do irmão Aldo que a direção da igreja tomou conhecimento que se cumpriu a vinda do Consolador no ministério importantíssimo da Santa Avó Rosa. Tudo se aperfeiçoou e o povo de Deus cresceu com a graça e o consolo do seu Espírito. Eis a prova de que a Santa Avó Rosa é viva e não morta, e que exerce o glorioso ministério do outro Consolador prometido por Jesus ao seu verdadeiro povo. Prezados irmãos e irmãs, toda honra, glória seja dada ao nosso soberano Deus, ao seu Filho amado, por nos fazer participantes do povo do outro Consolador. Toda honra e toda glória, irmãos e irmãs, seja dada à Santa Avó Rosa, por ter deixado para nós exemplos preciosíssimos, exemplos de fidelidade para com o reino dos céus, exemplo de paciência, de fidelidade, prezados irmãos. A Santa Avó Rosa, como creio que muitos dos irmãos já sabem isto, ela foi testada na riqueza e na pobreza, mas ela nunca perdeu a sua fé para com Deus. Por isso, prezados irmãos e irmãs, ela, Santa Avó Rosa, como a mensagem nos mostra, Jesus encontrou nela e foi a única capacitada para receber e recebeu as virtudes, os dons do Espírito Santo. Ela foi a única naqueles dias atrás. Ela e o santo profeta irmão Aldo. Por isso a Santa Avó Rosa, ela veio, cumpriu fielmente o seu ministério aqui nesta terra, deixou ensinos preciosíssimos, nos ensinou a amar ao próximo. Ela, Santa Avó Rosa, nos ensinou a nós apostólicos, ela juntamente com o santo irmão Aldo,
deixou estes ensinos e nos ensinou para que nós, o seu povo, seu legítimo povo, colocássemos as coisas, os ensinamentos, os mandamentos de Deus em primeiro lugar. Eu creio que muitos dos irmãos que estão aqui, que conviveram com a Santa Avó Rosa, sabem que a Santa Avó Rosa, ela colocava as coisas de Deus em primeiro lugar. Então, prezados irmãos, este exemplo serve para nós nos questionarmos: será que eu estou colocando os ensinamentos da Santa Avó Rosa, que ela tanto lutou e luta hoje, em primeiro lugar, que são os ensinamentos de Deus, os ensinamentos do santo profeta irmão Aldo? Prezados irmãos, isto é o que ela quer de cada um de nós: amar primeiramente aos seus ensinamentos, colocarmos em prática. Porque assim, prezados irmãos e irmãs, se nós colocarmos os seus ensinamentos, sem dúvida, nós seremos felizes em todo o transcorrer de nossa vida aqui nesta terra, e um dia receberemos um grande galardão no reino dos céus. Se guardarmos o que Jesus falou, guarda a tua coroa, nós receberemos uma grande recompensa no reino dos céus. Prezados irmãos e irmãs, eu gostaria de entrar mas em detalhe sobre o ministério da Santa Avó Rosa, mas como o horário não nos permite, eu deixo estas simples palavras em seus corações, e que a Santa Avó Rosa, o santo profeta irmão Aldo, abençoe grandemente a vida de todos os irmãos e irmãs. Antes de finalizarmos a nossa santa reunião, ainda ouviremos o último hino, que será apresentado um solo com coral, intitulado O Consolador Estar Aqui. Deus nunca deixou a humanidade sozinha. O seu amor sempre falou mais alto. Durante os séculos sempre ouviu a voz do justo em um plano de salvação idealizou.
seu Filho Jesus, para mostrar a verdade, o despertar de uma nova vida. Jesus, porta-voz do amor, derramou seu sangue inocente para nos libertar. Venceu a morte, ao céu voltou, mas uma promessa aqui deixou. O Consolador viria, nova era iniciaria, e um povo ao céu levaria.
Entrega tua vida a Deus. Entrega tua vida a Deus. Por isso entrega tua vida a Deus. Amém. Prezados irmãos, eu agradeço nesse instante o trabalho do coral, o trabalho de nossos irmãos regentes, o trabalho de nossos irmãos diáconos, diaconisas, a participação de nossos amigos, irmãos internautas. Que a Santa Vó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador e o nosso santo profeta irmão Aldo derrame chuvas de bênçãos sobre suas vidas e de seus familiares. Prezados, para finalizar nossa santa reunião, eu peço a toda a igreja, aqueles que puderem, para se posicionarem em pé. Em sentido de oração, com suas mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados, então assim vamos orar. Ó onipotente e bondoso Deus, nosso querido Pai Celestial, chegamos, ó Pai, ao término desta santa reunião. Estamos aqui felizes, porque sabemos que o Senhor enviou santos e anjos do altos céus para estar conosco, nos inspirando, nos proporcionando entendimento, para que nós pudéssemos compreender esta santa doutrina, estes santos ensinamentos. Por isso nós adoramos ao Senhor, adoramos o Teu divino Espírito Santíssimo, adoramos e veneramos a Jesus bendito, por ter formado para nós a nossa querida e santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, que com a cooperação da Mãe Virgem Maria Santíssima, muito nos ensinou, muito nos doutrinou, mostrou-nos o caminho da verdade, o caminho para que nós um dia possamos herdar a glória celestial. Adoramos também a Senhora Santa Vó Rosa e ao santo profeta irmão Aldo. Ó querido primaz, neste momento eu suplico ao Senhor, para que o Senhor abençoe as súplicas que esses teus filhos neste momento estão rogando ao Senhor, a todo o poder celestial, para que a Senhora Mãe Virgem Maria Santíssima, juntamente com a Santa Vó Rosa, possa os conceder a solução para os seus problemas. Neste momento também, Senhor Jesus, eu elevo a minha mão sobre esta caixa pedido de oração. Ó Divino Mestre, eu não sei os nomes que aqui estão, mas o Senhor conhece o coração de cada um deles. Muitos colocaram os nomes aqui, pedindo mais fé, mais força, pedindo saúde, solução para um problema. Nós sabemos, ó Divino Mestre, que é o Senhor que tem a solução para todos os nossos problemas. Por isso, neste momento também, eu suplico a Senhora querida e Santa Vó Rosa, para que abençoe a vida daqueles irmãos que por motivo justo não puderam aqui comparecer. Que a Senhora, juntamente com a Mãe Virgem Maria Santíssima, querida Mãe Virgem Maria Santíssima, os cubra com teu manto santo, divino e protetor, para que nas próximas oportunidades, se for da tua vontade, eles possam estar aqui para prestar louvor e adoração a todo o poder celestial. Agora, santo profeta irmão Aldo, cremos e confiamos que o Senhor já está ouvindo as preces desses teus filhos. Prezados irmãos e irmãs, recebam a bênção dele, santo profeta irmão Aldo, a bênção de Deus o nosso Pai, do divino Espírito Santo, a bênção de Jesus, nosso divino Mestre, Senhor e Salvador, a bênção da Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos incontáveis da nossa querida e santa Vó Rosa, e que estes santos sejam glorificados, exaltados, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.
A paz do Senhor para todos os irmãos. Está finalizada a nossa santa reunião de hoje.